Ok. Não sei se eu espero chegar, se não espero. Já são 7h05, eu estou um pouquinho atrasado porque eu estava jantando. Enquanto isso a gente espera alguém aparecer. Alguém apareceu. O pessoal do Rockman Distributo tá aí. Olá para vocês. Opa, beleza? Os primeiros a chegarem para a gente falar um pouquinho sobre literatura e quadrinhos, né? Para começar sem perder muito tempo, porque depois esse vídeo vai ficar gravado mesmo, rolando por 24 horas aqui no Stories e depois vai ser upado para o YouTube de qualquer forma. Bom, rolou essa polêmica toda aí sobre a Bienal, né? Sobre os quadrinhos dos Novos Vingadores, que tinha uma determinada cena que muita gente esquisita, achou que não devia estar lá, que devia ser proibido para menores. Mas o meu ponto principal foi interessante ver, até coloquei isso na minha página do YouTube, para mim foi bastante interessante ver como é que as pessoas estavam começando a tratar quadrinhos como literatura, né, obra literária. E surge a questão, algumas pessoas não consideram exatamente quadrinhos como literatura. É importante salientar que existe realmente no meio acadêmico uma certa rejeição, não vou chamar de rejeição, mas um certo olho virado em relação ao que é quadrinhos. Talvez vocês estejam ouvindo alguns gritos lá fora, porque tem umas crianças gritando lá fora, eu não posso impedir muita coisa. Espero que não esteja atrapalhando muito. De qualquer forma, quadrinhos são literatura? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Bom, eu sou partidário de quadrinhos são sim literatura por um motivo bem simples. Os quadrinhos eles seguem, né, todos os padrões de uma estrutura narrativa. Quadrinhos são narrativa, eles estão ali para contar histórias, certo? Tem um desenvolvimento, tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem um ápice, tem uma conclusão, como qualquer narrativa tem. Então o quadrinho é um estilo narrativo. Ok, o quadrinho se apoia em uma outra mídia, né, em outro tipo de suporte para contar essas histórias, que são os elementos visuais. Mas isso não impede que seja considerado literatura, porque as imagens estão lá para construir um determinado efeito para ajudar a contar essa história, para ajudar a contar essa narrativa. Certo? Então a gente tem nesses elementos narrativos muitos pontos importantes. Quando a gente tem um roteiro, a gente tem que lembrar que existe um determinado estilo literário chamado drama, que muita gente esquece depois que passa pela escola. O que é o drama? E o drama nada mais é do que vamos para gastar o inglês aqui, do que o screenplay, né? Do que um roteiro, de fato, que tem as falas, que tem as rubricas. As rubricas são os posicionamentos dos personagens, onde eles estão, o que eles estão fazendo, se eles estão rindo, se eles não estão. Os quadrinhos, os roteiros dos quadrinhos, eles seguem também esse screenplay, seguem esse roteiro, certo? Então, qual é a grande diferença que a gente tem entre um livro, né, de literatura e um quadrinho? Basicamente, a diferença é que o quadrinho é uma chamada obra aberta e, efetivamente, é uma obra infinita. A gente tem os quadrinhos do Batman, começaram nos anos 30, a gente tem até mais antigos, como Mandrake, como Fantasma, como Tarzan, que já vão lá para os anos 20. A gente tem tudo isso acontecendo, só que existe uma obra fechada? Tem começo, meio e fim? Não. Isso se assemelha muito ao que acontece hoje em dia, se a gente for pegar um pouco da literatura contemporânea, que ela acontece muito com sagas, né? A gente vê, por exemplo, a saga do Harry Potter, a saga do Percy Jackson, a saga Crepúsculo, seja lá qual saga for, você tem uma série de livros, certo, que contam uma mesma história. Ou seja, você tem uma narrativa que vai tomar diversos livros. E
esse quadrinho dos Novos Vingadores, que gerou essa polêmica toda, ele é parte de uma saga que faz parte de uma história completa. Inclusive, eu sinto até uma certa pena de quem começou, por conta da polêmica, comprou os quadrinhos, né, e vai começar a ler, né, não tinha contato com quadrinhos, movido por essa comoção, pegou esses quadrinhos dos Novos Vingadores para ler, porque vai pegar um trecho de uma história que já tinha começado e que não acaba ali. Então, para entender realmente o que está acontecendo naquela história, a pessoa já tem que saber um bocado dos X-Men, principalmente dos X-Men, apesar de ser chamado Novos Vingadores, né, que é esse título da Marvel, a origem básica de quase todos ali está nos X-Men, nos Skrulls e alguns outros heróis. Então já tem que ter um conhecimento do que veio antes para poder chegar naquele ponto daquela história e para poder saber o que vai acontecer depois em outras histórias. Então, acabei de chamar de arco. O que é um arco dos quadrinhos? Um arco dos quadrinhos é como essa narrativa é aberta e muito extensa, ou como eu acabei de falar, infinda, existem certos trechos de certas histórias que acabam tendo uma certa importância, que se ficam um pouco mais fechadas ali, certo? Então esse trecho dessa história longuíssima, que centra o foco em alguns personagens e que encerra um ponto para, podemos chamar assim, um outro capítulo, é um arco, certo? Então você tem toda aquela história dos Vingadores acontecendo, dos Novos Vingadores ou dos X-Men acontecendo, e de repente você centra o foco em determinados personagens, no que esses determinados personagens estão fazendo em um determinado momento, certo? Porque antes aconteceram outras coisas, depois vão acontecer mais coisas, mas naquele momento está sendo contada aquela historinha ali. Então aquela historinha ali é um arco. E essa HQ dos Novos Vingadores, que muita gente chamou de livro, e aí sim eu acho um pouquinho errado chamar essa compilação de livro. É um formato de livro? Sim, é um formato de livro. Mas eu estou chamando o livro aqui de livro enquanto obra fechada com começo, meio e fim. Essa obra não é exatamente isso. Então, quem comprou, movido por essa comoção, e que vai ter o seu primeiro contato com os quadrinhos, com essa história, se prepara, porque é um pouquinho mais complicado do que vocês podem achar. Um outro ponto importante a ser dito também é sobre essa questão de o que é um livro. Um livro é um compilado de páginas, certo? Em uma capa, né, encadernado. Mas é só isso? O que a gente vai chamar de livro dentro de literatura? Na literatura, um livro é um pouco além disso. Um livro, ele é realmente uma obra fechada ou uma obra que tem começo, meio e fim. Então você vai ter, por exemplo, os Maias. Os Maias têm vários tomos, certo? É uma obra que é composta de vários tomos. Cada tomo é um livro, ou seja, é esse encadernamento. Então, pode ser que tenha acontecido muitas pessoas terem confundido o termo livro, né, no sentido literário, com o termo livro no sentido objeto, no sentido comercial, certo? No sentido de páginas encadernadas com uma capa a ser vendida. Para falar um pouco também sobre essa questão de livros e arcos, eu tenho aqui alguns exemplos de como isso acontece. Alguns estão ali na minha estante, mas eu peguei aqui Batman Asilo Arkham, só para mostrar para vocês um exemplo de um desses compilados, certo? Encadernado, capa dura, páginas em papel couché, muito bom, da editora Panini, por sinal é a mesma editora dos Novos Vingadores, é uma das principais editoras de quadrinhos, sobretudo DC e Marvel, no Brasil. E tem, sim, aqui o ISBN deles, bem aqui, certo? Ou seja, você pode procurar esse livro, né, através de sua numeração de configuração, de catalogação, que vai permitir
a encontrá-lo, permitir a sua compra, quem sabe. Mas será que isso aqui é realmente um livro? Bom, Asilo Arkham, vou só ler aqui para vocês. A graphic novel mais bem sucedida de todos os tempos volta em uma edição especial, incluindo a revolucionária história na íntegra. Seu roteiro completo com comentários do autor, Grant Morrison, layouts originais das páginas e um pós-fácil inédito da editora Karen Berger. Então aqui, mesmo que isso esteja encadernado em formato de livro, a própria obra ela se faz chamar de graphic novel, ou novela gráfica, ou seja, é um estilo de HQ, né? Para quem não é familiarizado, histórias em quadrinhos. Outra coisa muito importante a ser dita também, que faz diferença essa polêmica, essa edição aqui foi comprada em 2014, certo? Eu vou tentar mostrar para vocês uma coisa que já havia em 2014. Não sei se vocês vão conseguir ver porque estará ao contrário, mas está escrito bem aqui, recomendado para maiores de 18 anos. Tem sexo? Não. Tem relações homossexuais? Não. Tem algum sangue? Tem. E é isso que caracteriza o conteúdo impróprio, certo? Olha eu aqui mostrando conteúdo impróprio para vocês. Conteúdo recomendado para maiores de 18 anos. Tem sangue, tem violência, certo? Essa é uma medida, por assim dizer, recente nos quadrinhos, certo? Eu tenho, por exemplo, aqui uma edição que para mim é histórica. Deixa eu ver se eu acho a data, as páginas estão até já meio amareladas. Eu comprei essa daqui lá para 1991, 1992, que é a edição número 1 das Tartarugas Ninja. Nesse tempo, esse tipo de material não tinha em nenhum lugar a numeração de identificação. Não era tão importante assim para ter. Só que aqui eu acho, por exemplo, que caberia, e nem classificação indicativa. E por que eu estou falando de classificação indicativa para uma revista das Tartarugas Ninja? Por incrível que pareça, essa é uma das revistas mais sangrentas que eu já possuí. Fala, Zé! Tá me vendo? Se estiver me vendo, manda um beijo para mim. Você chegou agora enquanto eu estava falando das Tartarugas Ninja, de como essa revista é violenta. Certo? Ela tem sangue, ela tem suicídio, homicídio, tem de tudo aqui. Tartarugas Ninja. Temos também aqui Watchmen. Essa minha edição de Watchmen foi comprada em 1989. Ela ainda custava em cruzeiros novos. Certo? Para quem nasceu depois disso, cruzeiros novos foi uma das moedas que precedeu o real, cruzado, cruzeiro novo, cruzado. Não era nem cruzeiro novo, era cruzado novo, Alan. Um cruzado novo de 60 centavos. E o Watchmen também, a capa já é sangrenta. Certo? Uma revista extremamente violenta e que naquela época ainda não se tinha tanta noção dessa necessidade indicativa de quadrinhos, né, para determinadas obras. Vai para casa, homem. Está na rua, vai para casa. Hoje eu vou ultrapassar um pouquinho os 20 minutos, até porque eu comecei com alguns minutinhos de atraso. Mas é extremamente importante saber que, assim como a literatura de romances, né, mais comum, você vai ter literatura infantil, você vai ter literatura romântica, você vai ter literatura de terror, você vai ter literatura de diversos
estilos e para diversas idades. Os quadrinhos também. Vocês vão ter material que é feito para crianças, material que é feito para adolescentes, material que é feito para jovens adultos, material que é feito para adultos já mais maduros. Isso faz com que é preciso que haja um certo conhecimento, mesmo em determinadas obras que vão acompanhar determinados personagens. Certo? A gente tem, por exemplo, para citar um exemplo bem atual, de personagens de quadrinhos, mas que saíram dos quadrinhos e foram para outras mídias. A gente tem o exemplo dos Titãs, da DC. Durante os anos 2000, tinha a animação dos Titãs, que era voltada para o público adolescente. Mais recentemente, tem o Teen Titans Go, que era para um público mais infantil. E agora tem também a série de televisão Titans, que é para um público adulto, certo? Então não adianta você, Titãs é herói, é para criança, pode todo mundo ver. Não, não é para todo mundo ver, certo? Não, se você colocar a série dos Titãs, né, o Titans, série de TV, para uma criança ver, você vai estar fazendo muito mal a ela, porque aquilo é extremamente violento, certo? Assim como um adulto que não compreende que certas obras são infantis, e são uns adultos muito bestas ao meu ver, começam a reclamar do Teen Titans Go, porque é feito para criança, né? E ficou muito tempo essa imagem de que super-herói é coisa para criança, e graças aos Super Amigos, ao Batman dos anos 60, mas tem para todo mundo, tem para todos os gostos, tem para todas as idades. Por falar em todos os gostos, outro exemplo que eu quero dar aqui de literatura são os mangás. Eu não tenho nenhum comigo por aqui, mas mangá, você tem mangá de todos os assuntos para todas as idades. Você tem mangás sobre culinária, você tem mangás de comédia romântica, você tem mangás de ficção científica, você tem mangás de drama, você tem os mangás eróticos, os hentai. Então você tem para todos os níveis. Não adianta só rotular uma determinada arte, uma determinada mídia, uma determinada forma de se fazer as coisas para um determinado setor só porque você quer. É a mesma coisa que dizer que cinema não é para criança. Se cinema não é para criança, o que a gente vai fazer com a Pixar? Então cinema é só para criança. Cinema é só para criança, onde é que a gente vai enfiar Cidadão Kane? Certo? Eu não vou nem falar de filmes que tenham um conteúdo mais explícito, até porque eu sempre brinco que quando eu era criança eu achava que filme adulto era filme do Akira Kurosawa. Aquilo era filme adulto, porque filme de sexo não é para adulto, não tem nada ali que exija a compreensão e a maturidade para um adulto entender. Aquilo lá é filme para pessoas maiores de 18 anos e só. Ser adulto, no meu ver, era outra coisa. Mas sim, eu vou pegar aqui na minha estante agora um exemplo de uma obra feita para adultos especificamente, que foge dessa coisa de super-herói. Me deem 30 segundos, talvez menos. Enquanto eu não estou aqui, eu vou falando com vocês, só para vocês não se sentirem sozinhos, ok? Eu tenho aqui essa outra graphic novel, La Forêt, é uma graphic novel francesa, certo? Com uma história de fantasia, de magos, bruxos, cavaleiros, etc., em uma estrutura fantasiosa. E aqui, sim, aqui além dos conteúdos adultos, tem o que se pode chamar de alguns conteúdos explícitos. Mulheres nuas, insinuações sexuais. Tem também, só para falar aqui, a numeração de ordem, que você pode procurar em qualquer lugar, certo? E uma coisa muito importante a se falar sobre essas graphic novels, né? Esse formato de histórias em quadrinhos,
é que todos eles vêm lacrados, certo? A lacração aqui não é só efeito de identitarismo, não. É lacração mesmo. Eles vêm em plásticos que não é permitido que a pessoa abra antes de comprar. Então a pessoa precisa ter um conhecimento daquilo que vai consumir, certo? Então essa comoção toda, estão vendendo um livro, mas é dos Vingadores, é para criança. Não, não é para criança, e dois, conheça aquilo que você vai consumir antes de consumir, certo? É a mesma coisa que você for levar, de repente, seu filho de 6 anos para ver, citando o exemplo clássico, A Festa da Salsicha, que é aquele filme que é uma animação para adultos. E é o que acontece muitas vezes quando um monte de adulto, aí eu vou falar mesmo adulto idiota, né, deixa seus filhos ficarem vendo South Park. South Park é uma animação para adultos, por mais que aqueles bonequinhos sejam engraçados e por mais que a representação deles sejam crianças, é uma animação feita para adultos. E não adianta você tentar culpar o meio pelo seu próprio desconhecimento, certo? A ignorância é sua, a ignorância não é da editora, porque inclusive, aí eu volto a citar aqui o exemplo de Batman, está bem grande aqui, isso, esse daqui, repetindo, foi comprado em 2014 e está escrito aqui, não recomendado, quer dizer, não recomendado, não, recomendado para maiores de 18 anos. Se você não presta atenção àquilo que você consome, desculpa, você está sendo burro, certo? Oi, Tatá, beijo, certo? Tá assistindo aí, a gente já está quase terminando aqui. E eu queria também aproveitar um espaço para falar que existem várias obras da literatura que possuem versões em quadrinhos, certo? Ser uma versão em quadrinhos de uma obra literária não significa o livro. É quase comparável, por exemplo, ao audiobook, mas o audiobook você tem o texto inteiro do livro ali sendo narrado. Nas versões em quadrinhos, não. Inclusive eu gostaria de recomendar uma que eu tenho aqui, que é uma versão em quadrinhos do Alienista, de Machado de Assis. Infelizmente está ao contrário, eu ainda não sei desinverter a câmera, certo? Mas é uma versão que tem desenhos muito bem feitos, embora depois a gente possa falar sobre a diferença entre a arte que é feita em quadrinhos, da arte, das artes plásticas em si. Também tem uma diferença, inclusive eu me lembro muito bem de quando eu comprei uma minissérie em 1990, 1991, algumas das primeiras minisséries que eu comprei, que infelizmente hoje eu não tenho, porque depois eu vendi, porque eu precisava de dinheiro para fazer não sei o que. E para vocês terem uma ideia, eu não lembro do que eu comprei, para que eu precisava de dinheiro e que eu vendi a revista, mas eu lembro que eu vendi a revista, aquilo me dói até hoje, uma minissérie, Wolverine Destrutor, que a arte era toda feita em aquarela, foi uma das coisas mais bonitas que eu lembro de ter consumido. De todo modo, também era extremamente violento, mas eu já sabia daquilo, já era um adolescente, já tinha 15, 16 anos, eu já sabia aquilo que eu estava consumindo, certo? Da mesma forma que hoje em dia a gente tem inclusive revistas que eram tidas como infantis, feitas para um público um pouco mais velho, como a gente tem a Turma da Mônica, certo? E a gente tem a Turma da Mônica Jovem. A Turma da Mônica Jovem não é aconselhável que seu filho de 6, 7, 8 anos leia a Turma da Mônica Jovem. São outras temáticas. Não adianta você comprar a Turma da Mônica Jovem, e colocar a culpa no Maurício de Souza, nos estúdios Maurício de Souza, na MSP, Maurício de Souza Produções. Mas a Mônica é para criança. Depende, qual revista da Mônica é para criança, certo? Você tem, inclusive, hoje em dia, as graphic novels da Turma da Mônica, que são esses formatos também, que falam sobre temáticas também um pouco
mais adultas, algumas efetivamente adultas, certo? Coisas que não vão ser tão compreensíveis ou tão palatáveis para crianças menores. Então, para encerrar esse comecinho de conversa sobre a literatura e quadrinhos, sim, quadrinhos são literatura, quadrinhos seguem uma linha narrativa que tem uma estrutura que é literária, sim. Podem não ser as melhores obras literárias do mundo, e realmente não são. Existem obras, normalmente um livro, né, um romance ou uma literatura filosófica romanceada é muito mais complexa do que uma história em quadrinhos, por mais elaborada que essa história em quadrinhos seja, certo? Mas isso não vai impedir que os quadrinhos sejam uma forma de arte a ser apreciada, a ser compreendida em seu próprio meio, certo? E a ser qualificada, inclusive, em seu próprio meio. Um bom quadrinho pode ser melhor do que um livro razoável. Um livro razoável pode ser melhor que uma boa história em quadrinhos? Pode. Tudo depende dos critérios. Quais são os critérios que estão sendo adotados? Os quadrinhos também não podem ser simplesmente analisados a partir do texto. Eles têm que ser analisados, como qualquer outra obra de arte, a partir do seu contexto histórico, a partir das suas motivações de produção e também a partir da arte gráfica que o compõe. Andréia, um beijo. Andréia entrou aqui agora também. A partir da sua arte gráfica e a partir do texto e a partir de todo o contexto que, como qualquer outra obra artística, deve ser analisada. Certo? Assim como o cinema, ele precisa ser analisado a partir de uma série grande de contextos para gerar um contexto só. A música, as artes plásticas, a literatura e as histórias em quadrinhos que compõem um cenário dessa literatura. Ok? Então, já são 7h30, eu já falei um bocado. Muito provavelmente eu vou voltar a esse assunto depois, falando um pouco mais, talvez especificando algumas obras que podem ser analisadas, que podem criar certos critérios para quem ainda não tem a familiaridade com os quadrinhos, certo? Então, esse assunto vai ser retomado, mas esses nossos 20 minutinhos, que na verdade foram 25, estão virando 26 agora, a gente pode encerrar por hoje. Eu espero que isso tenha dado, se não algumas explicações, pelo menos uma abertura para novos questionamentos em relação a esse estilo. E lembrem-se sempre, conheçam as obras que você vai consumir. Conheçam as obras de arte que vocês vão consumir. Certo? Não adianta tentar censurar a arte. O que você pode, seguindo, seja lá qual for a sua orientação filosófica ou religiosa, ou seja lá o que for, conhecer anteriormente aquilo que você quer consumir ou não. Ok? Até porque, vou repetir mais uma vez, as classificações indicativas, elas já existem há pelo menos uns 10 anos, certo? Todas as obras de graphic novel, principalmente as obras encadernadas, são vendidas, já são lacradas, não precisa de plástico preto, a não ser que seja uma obra erótica. Obras eróticas, principalmente, digo mais, obras eróticas que tenham eroticidade em suas capas, precisam de plástico preto, certo? Ou plástico opaco, como chamam. Quando a obra erótica não possui elementos eróticos em sua capa, isso não é tão necessário, certo? Existem brechas que permitem que seja vendido de formas. Então, vamos parar de neura, vamos parar de colocar censura, vamos parar de criar tabus, até porque a arte é feita para quebrar tabus, certo? Se esse tabu está sendo quebrado de uma forma inteligente ou não, aí é outra questão. Mas em relação aos quadrinhos do Novos Vingadores, não tem nada ali que ninguém precise ficar abismado. Nada.
ver dois rapazes se beijando, para mim, é bem menos complicado do que a história da Branca de Neve, em que um cara beija uma moça que está morta. Aí a gente já tem a necrofilia, certo? Olha uma moça morta na floresta, nossa, como é bonita, eu vou dar um beijo nela. E a questão do não consentimento, mas isso eu deixo para o pessoal. Tem um pessoal identitário que fala disso com. Não, você talvez não com mais propriedade, mas com mais conhecimento de causa, vamos chamar assim. Meu ponto aqui é outro. Meu ponto aqui é falar da literatura enquanto obra de arte literária. Sim, e que, como toda outra obra de arte literária, é preciso que você saiba o que você está lendo. Você não vai dar Madame Bovary para uma criança de 8 anos ler. Você vai dar O Pequeno Príncipe. E, spoiler, no Pequeno Príncipe, ele morre no final. Aí você decide também se você quer que seu filho tenha um trauma ao ler O Pequeno Príncipe. Eu li, não tive trauma nenhum. Meus traumas são outros. Bom, de qualquer forma, extrapolamos nosso tempo. Esses 20 minutos duraram um bocado mais que 20 minutos. Beijo do velho para todo mundo e a gente se vê na próxima terça-feira, às 19 horas, com um tema ainda a ser decidido. E eu gostaria que vocês sugerissem temas, que vocês fizessem perguntas, que vocês colocassem opiniões. Isso é, repetindo também, só que vai para o YouTube, provavelmente assim que eu terminar essa live de hoje, vai ficar disponível no YouTube e vai ficar disponível nas próximas 24 horas. Abraço grande, até terça-feira que vem.